à Tribuna Cidadã, aonde está inscrito aqui a Andréa Castro de Araújo. O tema é um tema muito importante para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso Brasil, que são as questões relacionadas ao autismo e as suas necessidades de forma geral para facilitar a inserção social. E, como todos sabem, essa casa aqui teve uma discussão muito importante com o vereador Cezinha. Colocou em discussão aqui um dos projetos que talvez fosse o mais importante para ajudar todas as pessoas que precisam de uma visão diferenciada na questão do autismo. Tá? A vitória não foi do vereador Cezinha, a vitória foi dessa casa, de todos os vereadores, de todas as mães, de todos os pais. Gostaria de registrar a presença do ilustre Nicolas. Seja bem-vindo a essa casa, Nicolas. De todas as mães que defendem essa questão, como a Andréa Araújo, a Caroline Miserini Carneiro e a Lúcia Anglada. Registrar aqui também a presença do vereador Márcio Bittencourt, que auxilia e muito nessa questão, e pediu um apoio em especial ao Dr. Márcio Bittencourt, né? Como ele defende aqui nessa casa uma das bandeiras que é muito importante para o município, que é a bandeira da saúde, eu gostaria que o Márcio Bittencourt provocasse a Secretaria de Saúde, Márcio, porque hoje é a secretaria que a gente tem mais dificuldade de um diálogo, né? Eu não sei se isso, na verdade, é um segmento, entendeu? Que é uma pasta que hoje é a mais que tem uma responsabilidade a mais do que as outras pastas, mas gostaria de pedir ao senhor em especial que o senhor pudesse nos auxiliar e auxiliar todas as mães nessa questão, tá? E registrar aqui a presença do vereador Julinho e também pedir um apoio em especial, vereador, que o senhor pudesse auxiliar a todas essas pessoas, mães, pais, na questão da Secretaria de Educação, que também é uma pasta que temos muitas dificuldades em dar prosseguimento, entendeu? Há uma lei sancionada pelo prefeito Dr. Aloysio, tá? Mas que todas essas mães que defendem, todas essas pessoas que defendem, tá, essa questão do autismo, tem uma grande dificuldade, porque a maioria dos profissionais, que eu tenho muito respeito, tá, eles, na verdade, eles se tornaram profissionais na educação, mas eles não se aperfeiçoaram, tá? Então, este é o momento. A gente não pode perder nenhum segundo sequer se a gente pretende ser diferente, fazer a diferença. E eu tenho certeza que na figura do prefeito Dr. Aloysio, eu tenho certeza que a gente vai avançar nessa questão. Eu vou passar aqui a palavra. Sim, eu vou passar a palavra aqui para a oradora, mas gostaria de abrir aqui para os dois vereadores presentes, o vereador Julinho e o vereador Márcio, se quisesse fazer alguma colocação antes da oradora, para que a gente possa dar início aqui à Tribuna Cidadã. Então eu vou passar a palavra aqui para o Dr. Márcio. O Dr. Márcio quer fazer
uma colocação que não seja, entendeu? Tá bom. Então, a palavra aí com o Dr. Márcio Bittencourt. Bom dia a todos. Nós fizemos aqui uma audiência pública que nós deixamos uma cadeira vazia. Deixamos uma cadeira vazia da secretária de saúde que não veio. Cobrei a ela, porque ela não veio aqui, não deu resposta. Eu sei do medicamento que é difícil pegar. Nós fizemos uma lei aqui, um projeto de lei da carteira do portador de necessidade especial. Uma carteira que ajudaria muito. Se vocês não sabem agora, por acaso o Estado, eu vi agora, sancionou, depois do que a gente aqui na Câmara, sancionou agora em março, uma pulseira. A nossa é uma carteira. Eles sancionaram uma pulseira. Igualzinho que nós fizemos aqui. Agora, nós temos que lutar, sim, para o que a gente faz aqui seja implantado pela Secretaria. Porque a gente já fez isso antes do Estado. Fizemos antes do Estado. E a Secretaria, colocamos verba no orçamento para eles poderem implantar isso aí. Então, cabe mais uma vez, vou cobrar de novo, e conto com vocês, que eu sei que vocês são assim, pegam no pé, cobram e cobram mesmo. Então nós vamos junto na Secretaria de Saúde e vamos cobrar isso aí. E eu concordo plenamente com você, Cezinha. A gente tem tido problema, tanto é que eu fiz questão no dia de deixar uma cadeira vazia e botar assim, Secretaria de Saúde, cadeira vazia, e isso foi divulgado para todo mundo, incomodou muita gente, porque deixar uma cadeira vazia no dia que ela tinha que vir, não veio, e não mandou nenhum representante. Aí eu tenho que defender a Secretaria de Educação, que mandou pelo menos um representante. Pode não cumprir as coisas, mas mandou um representante para escutar. Vergonha é nem vir. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos passar aqui, então, para a oradora, a Andréia Castro de Araújo, e vocês seguem a programação de vocês aí, tá? A questão das oradoras aí, agora a palavra está parteada, e a Câmara está cedida agora para vocês, então, sucesso aí na apresentação de vocês. Obrigada. Bom dia. Sobre essas colocações da audiência pública que aconteceu, então, como o vereador Márcio Bittencourt bem falou, nós somos insistentes e não é essa primeira oportunidade que vai fazer a gente desistir desse trabalho que a gente tem feito. Muitas outras vezes nós viremos aqui e com muita propriedade a gente vai continuar sempre batendo na mesma tecla. Como eu falei, bom dia, meu nome é Caroline, eu estou aqui representando as famílias de pessoas com pessoas autistas em Macaé. Sou uma das responsáveis pelo movimento chamado Motivados pelo Autismo. E estamos aqui também unidas pelo mesmo propósito, com a mãe Andréia Araújo, e Lúcia também é uma das responsáveis pelo movimento. E estamos aqui, com certeza, algumas coisas nós vamos falar aqui que talvez já sejam repetitivas para vocês, mas se faz necessário. Devido ao tempo, eu fiz uma apresentação aqui bem objetiva, para a gente não perder tempo com outras coisas. E, ao final dessa apresentação, dos slides, a palavra vai ser dada para a Andréia, mãe do Nicolas, e ela vai dizer como é que estão funcionando as coisas aqui na prática para as pessoas que dependem única e exclusivamente da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Educação, que é um outro olhar, é um outro sentimento. Tá bom? O objetivo para falar, o que a gente programou para estar aqui é para falar de saúde e educação, que, como vocês mesmos citaram, são as pastas daqui desse município que tem a maior demanda com relação à saúde e à educação da pessoa com autismo. A gente sabe que são pastas que poderiam andar juntas, para poder trocar experiências e trocar informações, porque isso reflete na prática, dentro da sala de aula, e também na qualidade dos atendimentos nos consultórios. Na educação, eu vou trazer aqui alguns itens, muito poucos, para a gente ser bem objetivo, da Cartilha da Inclusão Escolar. Essa Cartilha da Inclusão Escolar é um documento com base em evidências científicas, é um documento oficial, tá? E a saúde, eu também quero trazer para vocês poucos itens do documento oficial da rede do SUS,
que se chama Linha de Cuidado para Atenção às Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo e suas famílias. Ok? Vamos lá. Educação inclusiva. Como vocês sabem, existe uma série de legislações que justificam a permanência das pessoas com autismo dentro das salas regulares de ensino. Tá? Então, a educação inclusiva, ela é um direito de todo indivíduo brasileiro, independente da sua condição neurológica. Tá? Eles estão... Tá defendida essa ideia nessas legislações, tá? Desde o final dos anos 80, que a gente já vê um olhar mais sensível para as pessoas com deficiência com relação ao alcance da educação. Tá? Eu não vou ler todas, só que tem uma grifada aqui, né, que é uma conquista recente e que muitas pessoas ainda não têm conhecimento dessa lei. É a Lei Municipal do Autista, publicada em novembro do ano passado, Lei 4.516 de 2018. E o que a gente quis com essa lei, né? Nós utilizamos dessa casa para correr atrás desse instrumento, que para nós é uma vitória de super importância, só que a gente agora tem que ser incisivo pela prática do que está escrito naquela legislação. Tá? Então, o que a gente queria com essa lei? Trazer para a esfera municipal determinações que já estão ali preconizadas em outras legislações e que, às vezes, as pessoas interessadas não têm conhecimento. Tem algumas informações dessa Lei Municipal do Autista, eu trouxe aqui. No seu artigo 2º, no inciso 8º, ela fala que é preciso qualificar os profissionais de educação conforme a orientação dada pelas normas ABA, TIT e PECS, estes reconhecidos como os mais adequados para resultados efetivos. E quando essa lei saiu, né, quando ela foi publicada e algumas pessoas tiveram conhecimento dela, a gente sabe que isso gerou uma certa polêmica, porque muitos profissionais de educação achavam que não era o seu papel, enquanto professor, tratar com essa terminologia, porque isso, abre aspas, é da saúde, isso é terapia, fecha aspas. E está errado, tá? Da onde foi a pessoa que elaborou essa lei, né, de autoria do vereador Cezinha, ele não inventou isso do nada, ele tirou isso de um documento oficial que eu trouxe para vocês, que é a Cartilha da Inclusão Escolar. Tá? A Cartilha da Inclusão Escolar, agora abre um parênteses. A Cartilha da Inclusão Escolar é um documento de suma importância para poder fazer valer, de fato, a educação inclusiva nas escolas. E, para mim, é extremamente triste saber que as pessoas que tratam com educação inclusiva não têm conhecimento dessa cartilha. Tá? Então, assim, é questão básica. Isso é básico, isso é muito básico. Mas, vamos lá, a gente está aqui para poder ajudar a divulgar essa informação para que mais pessoas da educação tomem ciência, tá, dessa cartilha. Lá nos itens 60, 61 e 62, está grifado de amarelo aí, ó, lá no item 60 está falando: ofertar ao aluno com transtorno do espectro autista a possibilidade de comunicação alternativa, visualmente mediada em situação escolar, como o método PECS. Não vou ler o restante, não. O método PECS está lá, naquele parágrafo anterior, citado na Lei Municipal do Autista. Tá? No item 61 fala: complementação didático-metodológica em situação escolar com princípios validados na literatura científica, tais como PECS, ABA e TIT. Mais um que está aqui escrito no inciso 2º, perdão, no artigo 2º, inciso 8º. Tá? Eu estou trazendo isso só para poder justificar o porquê que a gente fala que isso aqui é responsabilidade também da educação. E no item 62 fala, e esse aqui é polêmico, né? Capacitar o professor a lidar com o aluno com transtorno do espectro autista, nas teorias de mutabilidade cognitiva e comportamental, ensinando como instalar, manter ou eliminar comportamentos. Bom, a lei é extensa. Nos incisos seguintes, fala que o poder público pode fazer, né, um convênio, alguma coisa do tipo, com o poder privado, né, para poder atender o que está escrito aqui. Então, a gente está utilizando essa casa nesse momento para poder justificar o que está escrito na Lei Municipal do Autista e que é, sim, também dever da Secretaria de Educação aprender essas metodologias, essas ciências,
para aplicar na questão pedagógica do aluno. Tá? Uma informação, uma observação que eu gostaria de passar. Essas metodologias, elas também deveriam ser aplicadas no âmbito da família. Tá? Isso aqui são metodologias que foram atestadas com base em experiências científicas e que fala que para lidar com a pessoa com autismo, aí eu não estou falando com o aluno com autismo, estou falando com a pessoa com autismo, porque a gente está falando também de autistas adultos, seria interessante que as famílias também pudessem aprender e praticar, né, essas metodologias. E por que eu estou falando isso? Para entender que isso não é uma obrigação da pasta A, pasta B, pasta C do município. É uma metodologia para lidar com autistas, independente da sua esfera, se for esfera de educação, de saúde ou familiar. Então, assim, a gente está trazendo esses termos para vocês para tentar ser termos mais normais, né? Porque às vezes a gente olha essas siglas e acha que é uma coisa extremamente longe da nossa realidade, difícil de ser praticada, mas a gente sabe que aqui no município, alguns profissionais da área da saúde, profissionais terapêuticos, eles já praticam isso. Porém, a gente sabe que isso é uma deficiência, não está acontecendo nas escolas e nem na saúde, tá? No caso, na saúde municipal, oferecida pelo SUS. Quem tem sua condição financeira ou plano de saúde para poder, né, oferecer o melhor para o seu filho, a gente sabe que consegue resolver. Mas a gente está aqui para defender o todo. E o todo inclui aquelas pessoas que não têm a sua condição financeira. Então tá, isso aqui é da cartilha da inclusão escolar, tá, para poder justificar o porquê que isso está escrito na Lei Municipal do Autista, como obrigação dos profissionais de educação. Uma coisa, gente, é a gente aceitar o aluno com autismo e demais deficiências, né? E outra coisa é você matricular, dar aula. Uma coisa é você matricular, aceitar, outra coisa é você dar aula para esse aluno com autismo. Em abril é o mês da conscientização do autismo. E a gente sabe que várias escolas vão fazer inúmeros trabalhos pedagógicos para fazer conscientização dos seus alunos, para aprender a respeitar o coleguinha que é diferente. A gente sabe que isso vai acontecer e isso é de extrema relevância. Afinal, a data mundial é para isso. É para a gente se colocar à disposição para falar sobre o assunto, para aprender cada vez mais. Mas eu queria deixar claro para vocês que isso não é apenas com trabalhos pedagógicos que você fala que você está incluindo o aluno autista. Uma vez eu falei isso com relação à minha realidade com o meu filho. Uma coisa é o meu filho, as outras crianças, os outros alunos aprenderem com o meu filho, que tem que respeitar o meu filho, que tem que respeitar as particularidades dele, o espaço dele, né? As pessoas estão aprendendo com ele. A minha preocupação é, e ele está aprendendo com alguém? Ou ele está servindo só mesmo numa vitrine para todo mundo falar, olha, existe. Eu quero saber se a educação está chegando nele. Entendeu? Então, existe uma diferença gritante com relação a isso. Incluir não é matricular. Incluir é você acessar esse aluno. Tá? É dar condições para que o aprendizado aconteça, fazer adaptações na escola para que ele aconteça. E quando a gente fala de adaptações, a gente fala em todos os níveis. Tanto com relação à estrutura arquitetônica, sonora, inclusive adaptação de material e adaptação de metodologia para você alcançar esse aluno. Tá? Sobre educação, eu vou encerrar aqui. Vamos falar agora de saúde. Saúde, né? Direito de todo indivíduo brasileiro, um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. E como é que está a realidade, né? O que deveria estar acontecendo e depois como está a realidade, eu vou deixar para a Andréia falar, que ela fala com muita propriedade com relação a isso. Tá? Eu botei 5 pontos aqui importantes para a gente poder depois avançar numa possível discussão, talvez não hoje por causa do tempo, mas numa próxima oportunidade. Pontos importantes que a gente acha que a saúde deveria tomar para si, né? O primeiro, censo oficial para contabilizar o número de autistas do município. Eu acho que isso é de extrema importância, porque a gente precisa saber, pelo menos,
o número estimado de pessoas com autismo na sociedade de Macaé, para a gente poder entender qual que é o tamanho do nosso problema. Não tem como a gente arrumar a casa sem saber o tamanho do nosso problema, sem saber quais são os recursos que a gente tem que otimizar. Olha, eu não posso contratar mais ninguém, a gente escuta muito isso, né? Não dá para contratar mais ninguém, olha a crise, a justificativa de hoje em dia é tudo para crise em Macaé. Então, a gente não pode contratar ninguém, ok, já entendi o recado. Então, a gente precisa otimizar os recursos existentes para poder fazer o atendimento dessa sociedade. Mas eu não sei a parcela, eu não sei o número estimado de pessoas que têm esse transtorno, e eu não sei quantos profissionais eu preciso disponibilizar para atender essa demanda. Então, acho que isso é um problema assim, que, de início, a gente tinha que, pelo menos, saber o tamanho, né, dessa questão. Próximo, estreitar o relacionamento entre secretarias municipais de saúde e educação. É muito comum, quando a gente vai cobrar alguma demanda da área de educação, os profissionais falarem assim, mas esse menino não está medicado, esse menino não está tratado, ele está sem terapia. Mas então, isso reflete aqui dentro da sala de aula, a professora apanha do aluno, e não sei o quê, aquela coisa toda. Tem que acionar o conselho tutelar, porque a mãe não está sendo responsável com a sua questão terapêutica. Aí a mãe, coitada, mas eu estou tentando, tem uma fila de espera enorme, não estou conseguindo a vaga. Pá, pá, pá. Isso é uma realidade de todo dia dentro dessa comunidade. Tá? Então, assim, é interessante que essas secretarias elas entendam realmente o seu papel diante dessa comunidade, até mesmo para poder melhorar as suas condições de trabalho. Gente, professor não está na sala de aula para ficar sofrendo com mordida de aluno, entendeu? Não está na sala de aula para ficar sofrendo com um aluno agressivo, né? A gente sabe que essa questão da qualificação ainda é muito, muito precária, né, para lidar com o aluno autista, mas, sei lá, acho que os professores eles merecem muito respeito. Então, assim, eles precisam muito desse apoio, entendeu? De uma rede que funcione bem, para que reflita não só na sala de aula, como na sociedade. Tá? Então, fica outro ponto aí para vocês poderem fazer a avaliação. Sinergia entre as unidades de saúde para atendimento da pessoa com autismo. O que é isso? Infelizmente, a gente sabe que pessoas com autismo, elas são pessoas, são pacientes psiquiátricos, né? Então, às vezes, sei lá, alguma mãe leva o seu filho com autismo porque está sentindo dor de barriga, dor de dente, alguma coisa do tipo, que todo mundo sente, que é absolutamente normal. E aí recorre ali ao HPM, né, ou coisa do tipo, e aí as pessoas falam assim, não, mas ele é paciente psiquiátrico, ele tem que ir lá para o posto de saúde do aeroporto. Como se a condição do diagnóstico privasse ele desse atendimento que é básico para todo mundo. Isso é um problema sério. Por quê? Porque a gente sabe que o posto de saúde do aeroporto é o único da região, né, que atende essa população. Só que é triste, porque aí o que está acontecendo? Uma sobrecarga daquela unidade. Vocês acham mesmo que o posto de saúde do aeroporto tem vários psiquiatras para poder atender todo mundo que está com dor de barriga no HPM, todo mundo que é autista? Não tem condição. Tá? Então, assim, quando eu falo de sinergia entre as unidades, é de colocar uma unidade para falar com a outra, para que mais pessoas estejam aptas para atender essa comunidade, tá? Para não haver sobrecarga, entendeu? Fica esse outro ponto, tá? Que eu acho também muito importante para poder otimizar os recursos existentes daqui da cidade. Não adianta a gente ir lá no HPM, tem várias fonos lá, não, mas ele é psiquiatra, bota ele lá no aeroporto. Não tem condição, gente. Isso aqui, né, acho que a gente pode melhorar nisso aí. Outro ponto importante, ações estratégicas entre as gerências de saúde, divisão de educação em saúde, casa da criança e do adolescente, programa de saúde mental, entre outros, para que todos os servidores tenham conhecimento sobre o tema. Aí já é diferente do item anterior. Do item anterior, eu estou falando em atendimento. Desse agora, eu estou falando de conhecimento. É muito triste para a gente saber que, por exemplo, a gente sabe que isso acontece. A Secretaria de Saúde ela promove alguns eventos voltados com assuntos relacionados à saúde mental. Só vai os profissionais, isso assim, para o corpo de profissionais, né? A Secretaria de Saúde promove algum evento bacana, congresso, enfim, que seja seminário. E aí os interessados geralmente é quem já trabalha com o paciente de saúde mental. E aí o que acontece? A informação continua restrita. Uma coisa, eu já falei isso aqui algumas vezes, uma coisa é você conscientizar quem já é consciente, não faz sentido. Quem já é consciente já entende as dificuldades, como é que é o tratamento e tudo mais. Maravilhoso é quando você conscientiza quem não tem o conhecimento
E aí você, sim, multiplica a informação, replica, né, para outras esferas, para que todo mundo ali conheça, seja menos preconceituoso, seja menos resistente, ok? Então, assim, é um pedido nosso para que, eu não sei quem é que tem que fazer isso, se é a nível do prefeito, se é uma decisão a nível de secretarias, mas que haja, infelizmente, uma obrigatoriedade. Eu sei que no início pode até parecer um pouco impositivo, desconfortável, mas é necessário que mais profissionais da área de saúde entendam o básico de saúde mental, justamente para que depois, num outro momento, ela consiga, sei lá, dar um mínimo de informação para essa família, por exemplo, entendeu? Que ela pode vir a atender. Tá? Então, fica aí outro ponto para vocês discutirem. E aí o último, né? O último que está grifado, que para mim é muito importante, a adequação das unidades de atendimento do município de Macaé, as recomendações constantes da linha do cuidado para atenção às pessoas do transtorno do espectro do autismo. Como eu falei no início, esse documento é um livro, né, uma cartilha, linha de cuidado para a atenção às pessoas com autismo. E da onde que surgiu isso aqui? Esse é um documento oficial do SUS, tá? E que recomenda ali, que dá recomendações específicas, né, para lidar com a pessoa com autismo. E ela fala também do atendimento dessas pessoas na rede de atendimento psicossocial, as RAPs, que são as responsáveis pelos CAPSs, né, o CAPS Betinho, o CAPS EAD e o CAPS Infantil, né, porque, acreditem, né, eles crescem, tá? Porque a gente fala muito da criança autista. No sábado passado eu ouvi isso de um autista. Quando a gente faz 18 anos, a gente não evapora, né? A gente não evapora, porque a gente só foca muito na criança, e existem demandas expressivas do público que é autista adulto. Né? Como é que está a questão terapêutica do autista adulto? Como é que estão as opções de lazer, as opções de esporte, as opções de cultura? Como é que está o autista adulto? Tá? E aqui eu trouxe os itens que eu falei, que está dentro dessa linha do cuidado para atenção às pessoas com autismo. E olha só elas aqui de novo. ABA, PECS, integração sensorial e o TEACH, está grifadinho aqui de amarelo para vocês verem. Que não é uma metodologia que foi inventada do nada. Isso aqui é um documento oficial da rede do SUS, que justifica o atendimento das pessoas com autismo e que tem essas recomendações. Tá? Tudo isso aqui está com base teórica, aprovada na esfera federal. Né, para lidar com o paciente que tem o transtorno do espectro autista, olha aqui novamente, nesses itens aqui, eu não vou ler todos não, mas nesses itens aqui, olha aqui elas de novo, as siglas. Análise do comportamento aplicada, a questão das figuras como alternativas de comunicação. Né? Então, assim, tudo isso está justificado. Então, o motivo de eu estar aqui nesse momento é para poder mostrar para você. Aqui estão os prints, tá? Desses dois documentos. Cartilha da inclusão escolar, inclusão baseada em evidências científicas, e, do outro lado, a linha de cuidado para as pessoas com autismo, tá? Pela rede lá do SUS. Esses dois documentos estão gratuitamente disponíveis na internet. Não é difícil conseguir, acho que cada um pode baixar em PDF ou imprimir, se achar melhor. Tá? Mas não é difícil. Se quiserem comprovar, podem comprovar, não tem problema nenhum. Acho super necessário vocês comprovarem isso que a gente está falando aqui. Tá? E aí, por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Para poder mostrar para vocês, olha, gente, ok, a gente tem a Lei Municipal do Autista, que fala um monte de coisa legal. A gente está lutando aqui agora pela aplicação dessa legislação. Tá? E estamos aqui também, a título de colaboração com a sociedade, mostrando a prova dos 9. Tá? O que é isso? Olha, a lei está dizendo isso. Não, mas está errado. Não está, não. Está aqui. Tá? Tanto na área de educação quanto na área da saúde. Tá bom? Então, eu gostaria que vocês avaliassem isso, discutissem depois. Eu não sei como é que funciona muito bem, tá? Mas que considerem essas informações. Tá bom? Agora eu vou dar a palavra para a Andréia, que ela vai dizer como é que está a prática. A prática dessas legislações, se ela está conseguindo ter êxito. Tá? Muito obrigada. No final, depois eu vou fazer um convite para vocês. Tá bom? Obrigada. Bom dia, gente.
Bom dia, eu me chamo Andréia Araújo, sou pedagoga formada em 2004, tenho um filho autista de 10 anos que está aqui hoje e um marido autista que também está aqui hoje, que é o Nicolas e o Felipe. Infelizmente, nós temos alguns problemas com urgência no município, tanto na área da saúde quanto na área da educação. Eu sei que não é legal ler, mas como é muita coisa, eu vou estar tentando fazer um breve resumo. O que precisamos com urgência? Que seja feito um centro de referência para autistas. Não adianta dizer que tem o CEMEAS, pois o CEMEAS não atende autistas. O CEMEAS faz tratamentos de forma agrupada. O autista necessita de um tratamento individualizado. Então, o CEMEAS não é apropriado para crianças autistas. Precisamos de mais médicos especializados e disponibilizados pelo SUS, pois nem todos têm como pagar plano de saúde. Eu sou usuária do SUS. O médico que atende o meu filho é o único psiquiatra do SUS em Macaé, Dr. Leonardo Muniz, que atende no pronto-socorro do aeroporto. É o único. Ele marca as fichas dele às 5 horas da tarde, as mães vão para lá desesperadas de manhã para tentar conseguir uma vaga. Isso é justo? Não, não é justo. Outra coisa, os laboratórios credenciados ao SUS que disponibilizem com mais urgência marcação e a liberação do exame de coleta, raio-x, tomografias e outros com prioridade. Porque, dependendo do grau do autista, ele vem com uma outra doença. E essa outra doença pode causar a morte de uma criança autista. No pronto-socorro do aeroporto, na parte de ambulatório onde se marca as consultas, infelizmente, nós só temos pediatra. Você tem que chegar lá às 4 horas da manhã para ficar numa fila, para pegar a senha às 9, para marcar às 10, para daqui a um mês. É justo uma mãe de família, um pai de família, sair às 4 horas da manhã para enfrentar uma fila que só começa a dar senha às 9? Parem e pensem um pouco nisso. Nós precisamos, em todos os prontos-socorros, UPAs, que tenham um psicólogo infantil, um psiquiatra infantil, um neurologista infantil, todos com especialização em TEA. Isso serve também para que diminua, desafogue o pronto-socorro do aeroporto. Os pediatras, principalmente. Não há pediatra de plantão no pronto-socorro sábado e domingo. Criança só pode ficar doente de segunda a sexta. Isso é um absurdo. Aí eles encaminham para a UPA manda para o HPM, e lá ninguém resolve nada, um joga para o outro. Outra coisa, nos hospitais de emergência médica, que nossos filhos tenham atendimento prioritário. Eu passei por um constrangimento na Casa da Criança, que graças ao vereador Márcio Bittencourt, eu consegui que ele fez para mim um ofício, que ele encaminhou à nova secretária de Saúde, porque a Casa da Criança desconhecia a prioridade para crianças autistas. Meu filho teve que esperar de 2 horas da tarde até as 5 para ser atendido. Foi quando ele fez uma crise e a recepcionista perguntou se eu não tinha como acalmá-lo. Se ele tem uma carteira de um órgão do Detran dizendo que ele é deficiente, que ele tem uma prioridade, ele tem que ser o primeiro. E esse médico atende mais adultos do que criança. Então, a prioridade é dele, por lei. Temos uma lei federal e uma lei municipal. Lembre-se sempre disso. A federal se sobrepõe à lei municipal. Falta acessibilidade para os cadeirantes nas ruas e falta fiscalização. Por quê? Os carros param em frente a essas rampas de acessibilidade e ninguém faz nada. Calçadas quebradas. E cadê o pessoal que trabalha nessa parte, dessa fiscalização?
É uma pena não ter nenhum outro vereador aqui para poder responder sobre isso, sobre quem fiscaliza as obras. É super necessário. Criar uma pracinha com brinquedos adaptados para as crianças deficientes, o que seria ótimo, porque os brinquedos que nós temos hoje nas praças não são adaptados para essas crianças. Uma criança de cadeira de roda, ela não consegue andar em um balanço. Uma criança autista que tem problema de lateralidade ou medo de altura, não vai conseguir brincar. Então, temos que parar para pensar. Macaé precisa crescer, Macaé precisa evoluir. Outra coisa muito importante, que já foi pedido aqui, a placa da inserção do símbolo do autismo nos estabelecimentos comerciais, bancos, farmácias, hospitais principalmente. É muito importante, inclusive nos ônibus, porque eles veem os nossos filhos como crianças normais. Eles são normais, eles só têm apenas um transtorno, mas é um transtorno que dá a eles uma prioridade. E no ônibus, por não ter este símbolo, uma pessoa não levanta para uma criança autista sentar. E muitas crianças autistas também não andam de ônibus. Então, isso tem que ser revisto, tem que ser pensado. O que é melhor? Ter uma criança fazendo um surto dentro de um ônibus, com vários pais e mães olhando para a gente, porque a gente passa esse constrangimento. Só quem tem um filho autista sabe da nossa luta, da nossa vida. Ninguém pode falar do meu filho, eu vou falar do meu filho. Ninguém pode falar do Nicolas melhor que eu. Ninguém. E outra coisa muito importante, a falta de comprometimento da CEMED com a contratação de profissionais de educação qualificados. Falta um mediador escolar, abre aspas, acompanhante especializado previsto na lei federal, que é a lei da Berenice Piana. Essa lei faz 7 anos hoje. Como que o município de Macaé pode deixar essa lei passar? E precisamos do censo, como a Carol falou. Né? Nós não sabemos quantos autistas em Macaé nós temos, mas se vocês, vereadores, quiserem ter uma noção, vocês podem ir. Toda segunda-feira, o Dr. Leonardo Muniz, ele atende no pronto-socorro do Parque Aeroporto. Ele só atende, a maioria dos casos dele são de autistas. Ele tem, em média, mais de 450 pacientes autistas, diagnosticados por ele, como psiquiatra infantil. Então, eu acho que seria bom se algum vereador ou alguém da comissão, fosse lá para poder verificar com ele. Nós ontem pedimos à secretaria que fizemos um requerimento solicitando que informasse um número. Foi feito esse requerimento, por acaso, nós fizemos isso ontem. Te agradeço, o vereador Márcio. Agora eu vou passar para o lado da escola. O que eu vivo na escola. Né? Todo mundo, quando se forma na faculdade, faz um juramento. Correto, doutor Márcio? O senhor fez o seu juramento quando o senhor fez a medicina, correto, não foi? Então, eu vou ler o juramento que eu fiz em 2004, quando eu me formei em pedagoga, que serve para todos os professores graduados em pedagogia. Isso serve também de alerta para a CEMED, na contratação de seus professores, dos seus profissionais. No desempenho de minhas funções de educador, transmitir com lealdade, integridade e honestidade os ensinamentos humanos e científicos no exercício de minha profissão, enfrentar os desafios que a educação me propõe dentro e fora da escola, com criatividade, perseverança e competência, buscando novos caminhos para o processo educacional. Prometo trabalhar por uma educação para a responsabilidade social, ética e política da humanidade e da pátria. Assim prometo. Com isso, o que é oferecido aos alunos na escola hoje? Alguém sabe responder? Algum vereador sabe? O que é oferecido nas escolas públicas hoje para os alunos com TEA? Obrigada, doutor Márcio. A chamada inclusão não é só ter o aluno em aula.
Os professores precisam ser capacitados e engajados com o ensino com os autistas. O juramento do professor diz que a promessa de transmitir lealdade, integridade e honestidade, os ensinamentos humanos e científicos aos alunos, porém, se um aluno tem uma dificuldade, ele é isolado dos demais. Meu filho passa por isso. E ele é deixado à própria sorte. Aí a culpa é de quem? É do meu filho? O educador que assim fere o seu juramento, existe a real necessidade de ter as alternativas e a leis que já as dá a falta a serem colocadas em prática. Cadê o PEI? O PEI está na LDB 9394/96. Plano individual, plano de ensino individualizado, antigamente conhecido como PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Acompanhantes especializados, capacitação profissional para professores e ASEs. Nós temos a LBD, Lei Brasileira de Diretrizes da Educação. Tá? Então, existem leis federais, leis municipais, que estão sendo jogadas no lixo, porque nós não temos um prefeito de verdade nesta cidade. Tampar buraco é muito fácil na rua. É só jogar pedra, água e está tudo pronto. E as crianças? Como dizem que é o futuro da nação. Ninguém vê isso? Coloque-se no lugar dos outros e faça uma breve análise. O que será desse aluno ao sair de sua sala de aula? Caro professor, você já pensou nisso? Acredito que não. Saiba que o que você, professor, passa aos seus alunos hoje será o que ele levará para toda a sua vida. Seja, antes de tudo, um exemplo aos seus alunos. Busque informação que possam lhes capacitar para absorver conteúdos didáticos. Esses alunos autistas em sala de aula, e que você, professor, possa lhe dar um suporte de aprendizado melhor. Obviamente, cada aluno se difere, porém, seja você a diferença na vida desse aluno. É um apelo aos professores. Eu sei que existem professores com mais de 25 anos de carreira que não querem aprender o novo, ou que têm medo do novo. Ah, eu já estou a ponto de me aposentar, vou estudar autismo para quê? Trabalhei com a mesma metodologia e sempre deu certo. Até quando a gente vai fazer os nossos filhos passarem por isso? Nenhuma criança é igual a outra. Por que os autistas seriam? Só para concluir. Se a inclusão começa na matrícula, direito garantido por lei, esta não se encerra por aí. A escola deve oferecer um ambiente onde os alunos autistas se sintam acolhidos, respeitados e recebem as mesmas oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento integral que os demais estudantes. Recomenda-se a escola, em primeiro lugar, tenha uma conversa cuidadosa com os familiares, estabelecendo um canal de comunicação, sempre aberto para ouvir e resolver quaisquer situações que envolvam esse aluno. Isso é muito importante porque a ideia é buscar entender o que a família já sabe que funciona com a criança, quais tipos de terapias e estímulos ela está respondendo e tentar descobrir qual o papel da escola no seu desenvolvimento. Outro passo indispensável é conversar com os professores, mantendo reuniões pedagógicas para discussões, relato de experiências, leituras de relatórios e das agendas. As agendas que a gente fala são as agendas escolares que a gente manda para a escola, para os professores relatarem como foi o dia do aluno, para que os terapeutas que cuidam dele possam se basear naquilo que é escrito. E isso não é feito. O professor, ele se nega a fazer isso. Com isso, atrapalhando o tratamento terapêutico da criança autista. Eu queria esclarecer uma coisa que eu ouvi na escola do meu filho uma vez, que me deixou muito magoada. Dizem que os alunos autistas são menos capazes. Será que são?
Um professor falar isso é muito grave. Recomenda-se que no dia a dia os professores deem orientações minuciosas e de maneira passada. Isso garante que todas as crianças em sala de aula possam acompanhar as instruções. Para terminar a minha fala, não podemos limitar o que vemos, o que vamos oferecer às crianças achando que elas não vão entender. O que se deve fazer é tentar levá-las a esta compreensão de maneiras diferentes até acharmos a melhor. Uma criança autista, ela é capaz de aprender qualquer coisa. Basta que o professor tenha a capacidade de discernir e de querer fazer com que essa criança aprenda. É um apelo que eu faço à Secretaria de Educação, aos vereadores, que façam valer a lei. Essas duas leis, tanto a federal quanto a lei municipal do vereador Cezinha. Porque, senão, o próximo passo que a gente vai nós teremos que fazer é ir no Ministério Público. Então, por favor, nos ajudem. É um apelo que eu faço como mãe de autista, estudante de escola pública e usuária do SUS. Pensem com carinho nessas reivindicações, porque são importantes para as nossas crianças e são importantes para nós também. Muito obrigado, agradeço a todos vocês, tenham um bom dia. Só um minutinho, Carol, eu não sei se você vai fazer uma colocação final, que a gente vai dar um tempinho aqui de 5 minutos para vocês fazerem a colocação final aqui, que o tempo já Desafio grande. Não nos espera. Não, mas pode deixar. Então, isso tudo que a Andréia falou, como eu falei, ela tem muita propriedade no que ela fala, tá? Mas a gente sabe, a inclusão no Brasil, ela é um processo doloroso, um processo lento. Vou falar de novo. Doloroso, doloroso e doloroso. Doloroso para as famílias e doloroso também para muitos profissionais que são comprometidos, porque estão diante de um sistema que é muito engessado. A gente sabe o que acontece. A inclusão no Brasil, ela está, no geral, ela está a passo de tartaruga, mas a gente sabe que existem pessoas correndo como lebres, tá? Só que essas pessoas que estão correndo, estão engajadas, a gente sabe que alguns professores, infelizmente, a minoria, ela está muito comprometida com o desenvolvimento do seu aluno. Só que ela, muitas vezes, é engolida por um sistema que é engessado. Então, a gente também está aqui em prol dessas pessoas, tá? Porque a gente sabe que é uma dor diferente. Nós sentimos a dor da família. E existem também os professores que sentem a dor do outro lado do balcão, né? Então, assim, a gente está aqui também para poder defender a realização, a prática dessas legislações. Quando a gente fala muito na criança, é porque a gente está querendo evitar um problema futuro. Um monte de adultos autistas que não têm autonomia, que não foram alfabetizados, e isso é um outro problema para o governo. O que a gente vai fazer com esse monte de gente adulta, né? Então, eu gostaria que vocês fizessem a reflexão de tudo que foi falado aqui, tá bom? O Motivados pelo Autismo e a Andréia, a gente está super à disposição para poder ouvir, para poder falar sempre que necessário. Tá? Se vocês conhecerem alguma família que vivem o autismo, né, pede para nos procurar. A gente está aqui para poder ajudar nesse processo de divulgação de informação, porque a gente acredita que, divulgando informação, as portas se mantêm abertas. Tá bom? Muito obrigada pela oportunidade, viu? Tchau, tchau. E agradecer aí a presença da Andréia, da Caroline, da Lúcia. Não sei se Lúcia quer fazer um minutinho de... Um minutinho só, Lúcia, por favor. Só para vocês ouvirem minha voz. Bom dia. Bem, o mês de abril é o mês da conscientização. O MOPAN vai realizar vários eventos na cidade de Macaé. Tá? Na semana que vem, no dia 2 de abril, que é o Dia Internacional do Autismo, vai haver um curta-metragem falando de um rapaz autista, morador de Quissamã. Vai ser no Solar dos Melos, às 19 horas, gratuito, com a presença da doutora Lívia Loba, dos produtores, dia 2 de abril, terça-feira. Tá? Na sexta-feira, haverá um evento também com profissionais da cidade de Macaé, falando sobre exatamente aba, TIT, PEX,
gratuito, para não dizer que não é gratuito, que vai custar R$10. São profissionais macaenses. A gente não está falando de gente de fora. São pessoas competentes dentro da cidade. No domingo, vai ter nossa caminhada, a terceira caminhada do autismo, na Praia dos Cavaleiros, uma caminhada feliz, alegre, com a presença de pessoas conhecidas da sociedade. Tá? Vai ter o projeto Rir para Não Chorar nos apoiando. O Tirulico no final, Mariana Miller contando história, tá bom? Eu conto com a presença de vocês. No dia 9 de abril, vamos ter uma palestra, um lançamento de livro no Solar dos Melos, musicoterapia e o autismo, muito bacana. E no dia 27 de abril, um curso, esse curso é pago, justamente um curso falando de alfabetização para pessoas com necessidades especiais. Então, o MOPAN, nesse sentido, faz a divulgação e traz para perto a realidade, oferecendo à sociedade macaense essas oportunidades. Então, por favor, divulguem. Tá? Porque é muito importante. A gente não está só esperando do governo que isso aconteça. A gente está fazendo por onde? Mas a gente precisa do apoio das políticas públicas, justamente pelo que a Andréia falou, porque ela realmente é usuária. E, para fechar, meu filho hoje é um dos adultos que está por aí não, que ele está em casa, graças a Deus. Tá? Ele tem 17 anos, ele não foi alfabetizado, eu não consegui fazer a inclusão do meu filho, tá? Por essas questões todas que a Andréia falou, mas nem por isso eu não estou abraçando a causa, porque eu não quero que as outras famílias passem pelo que eu passei, tá ok? Da frustração do meu filho não escrever nem o próprio nome. Tá? Então, ele é um adulto autista que precisa de tudo isso, precisa do esporte, tá ok? Precisa de cultura, saúde e educação é o básico. Não estou desmerecendo as outras, mas a cultura, muito autista gosta de música. Tá? Muito obrigado, bom dia e agradeço a presença de todos aqui. Agradecer mais uma vez aí a Andréia, a Caroline e a Lúcia, tá? Parabenizar vocês e dizer a vocês, tem um apoio dessa casa aqui, tá? Por unanimidade, pode ter certeza disso, e só alertar o poder público nessa questão da lei federal e da lei municipal, tá? Que a gente deu um tempinho de tolerância para que eles pudessem adequar, tá? Que eles possam, tá, se atentar a partir do dia 2 de abril agora, que é o Dia Mundial, para que eles possam se adequar à lei, tá? Porque só alertá-los que isso pode, na verdade, ser uma chuva de denúncia no Ministério Público contra esses profissionais que não se adequam a essa lei, que eles possam se atentar a isso, tá? E registrar a presença do colega vereador Marcel, tá? Que sempre defende essa causa junto com o vereador Cezinha, o vereador Cristiano Gelim, o vereador Paulo Antunes, e só dar um alerta aqui, no dia 2 de abril, tá, Dia Mundial do Autismo, essa Câmara aqui aprovou ontem um requerimento, tá, cedendo o grande expediente para que vocês possam voltar a essa casa aqui, tá, e que possa usar mais essa casa aqui como a voz que vai defender sempre os interesses do autismo, tá? Em nome de Deus, dou por encerrado a Tribuna Cidadã na manhã de hoje.